Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje eu tenho uma presença ilustre. Eu falo que é um sonho, né? Estar aqui de frente com um cara que está movimentando o mercado imobiliário do Brasil e fora do Brasil também, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ronaldo Dantas. Que isso! Ronaldo! Meu querido, a honra é toda minha. Prazer ter minha você honra estar aqui. Tá, Ronaldo? Porra, que estrutura, hein? Que é isso? Estou impressionado aqui com o ambiente aqui que vocês têm no estúdio aqui. Que é isso? Olha só, dá até para fazer a apresentação aqui, esse telão gigantesco aqui, uma alta definição aqui no telão. Que é isso? O negócio aqui é invocado. Ronaldo, obrigado mesmo, cara, por ter... Eu que agradeço para vir aqui. Oportunidade. E vamos lá, Ronaldo. Fala um pouquinho de você, Ronaldo. Quem é o Ronaldo no mercado imobiliário? No mercado imobiliário? Isso. Eu comecei no mercado imobiliário em 2008, uma época que eu sempre menciono, né, que não era uma época boa no mercado imobiliário. Estava tendo a bolha, tinha acabado de estourar a bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos, crise do Lehman Brothers, e tinha acabado reverberando aqui no Brasil. Eu fiquei durante 4 meses sem vender. Quando eu comecei, igual a história de a maioria das pessoas, mas eu comecei a entender o processo do mercado, no sentido de não ser reativo, mas ser proativo de fato. Não depender de sorte. É o que eu costumo dizer, que antigamente a informação estava concentrada no plantão de vendas e os corretores disputavam as cadeiras ali, porque quase 90% das vendas aconteciam, né, no lançamento, era através do plantão de vendas. E a gente dependia basicamente da sorte. Era a sorte de estar no dia certo, ter saído em primeiro, na hora certa, e era basicamente isso. E isso me incomodou bastante, porque eu não queria que a minha sorte guiasse o meu futuro. Eu queria produzir a minha sorte. E aí eu comecei a trabalhar de forma proativa, experimentando coisas novas, formas de prospecção diferentes, e tive a oportunidade de me destacar como corretor. Eu comecei no médio, depois fui para o econômico, quando lançou Minha Casa Minha Vida. Trabalhei vendendo casinhas, né, que o pessoal falava, vendendo casinha da Barbie. Casinha da Barbie. E apartamentos. Eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando com médio, 1 ano e meio trabalhando com econômico, e depois eu me projetei para uma carreira em um mercado de luxo. Então a gente está falando que você demorou, vamos botar aí, 1 ano e meio no baixo, médio, dá 3 anos, você demorou mais ou menos 5 anos aí, 6 anos para ir para o alto padrão. Foi um pouco menos que isso. Foi um ano e 2 meses, 1 ano e pouquinho, né, na verdade. Por que eu te falo isso? Porque hoje virou um glamour essa questão de alto padrão. Né? Os corretores hoje, eles já se formam e já botam lá especialista de alto padrão. Sim. Então, como é que você vê isso, Ronaldo? Como é que você vê? Porque, às vezes, isso acaba atrapalhando a carreira de um corretor de imóveis. Se você pensar hoje, a pessoa que ganha mais do que R$28 mil, ela faz parte de 1% da população do Brasil. Só 1% ganha mais de R$28 mil. E, geralmente, em imóvel de luxo, você vai ter que falar com essa pessoa. Quando você vai para uma linha de produto econômico, você tem uma base da pirâmide muito maior. Você tem muito mais massa crítica, né, que a gente pode falar assim. Você tem mais possibilidades de atender, mais pessoas para atender. Como eu não tinha muita experiência, eu queria ganhar experiência de negociação mesmo, de prospecção de cliente, de atendimento, de conexão com o cliente, de sondagem, de negociação, de saber todo o processo. Então eu me projetei, eu queria chegar no alto padrão. Sim. Porque de fato é muito melhor você fazer uma venda e ganhar 30 mil do que você fazer 10 vendas para ganhar os 30 mil. Só que, contudo, se você tem essa uma venda e ela cai, você perdeu 100% do seu negócio. Se você tem 10 vendas e uma cai, você perdeu 10% do seu negócio. Então, o impacto é diferente. Então, essas contas eu sempre gostei de fazer, né? Essas relações. É o que a gente estava falando do outro. Dados hoje é petróleo, né? Petróleo hoje é dados, né? É o que a gente... Dados é o novo petróleo. Dados, né? É o novo petróleo, né? Porque com esses dados você conseguiu identificar uma oportunidade. Né? E aí é muito mais fácil você ganhar... A curva de aprendizado, ela é muito maior quando você trabalha num produto que tem mais pessoas interessadas. Né? Você vai conseguir atender quantos clientes de alto padrão por semana?
E quando a gente fala que a intensidade ela distorce o tempo, né? Eu até estava fazendo esse exemplo com o pessoal. Você está fazendo 1 ano de inglês estudando 1 hora por semana. Você vai estudar mais ou menos 52 horas no ano. Se a pessoa for estudar de segunda a sexta, 1 hora, e em 3 meses ela está estudando 60 horas. Então ela vai ter estudado muito mais do que alguém que ficou 1 ano. E isso com o corretor é a mesma coisa. Então, muitas vezes o corretor ele está nessa expectativa de aprendizado, mas ele atende muito pouco, ele tem pouco tempo de mesa, ele tem pouco tempo frente a frente com o cliente. Eu falo que, de fato, a gente está trabalhando mesmo quando a gente está cara a cara, sim, ombro a ombro, frente a frente com o cliente, que é ali que o negócio acontece. Né? Lógico, tudo que a gente faz, vamos postar vídeo, vamos fazer campanha, vamos subir patrocinado, tudo isso é interessante, mas se não te coloca na frente do cliente, cara, você está fazendo um negócio errado. Esse dia a gente estava falando muito sobre isso, que hoje o corretor ele tá conseguindo usar a internet para conteúdo. Sim. Para muito conteúdo, sim, muito conteúdo. Quando chega na frente de um cliente, ele já não tem a paciência que ele tem de fazer o conteúdo na internet. Exato. Ele já, esfria, sentiu uma conversa que não foi boa da forma que ele achou que iria... E às vezes nem é paciência, às vezes é falta de técnica. De técnica e de não estar habituado àquele cenário da mesa. Né? Porque, é lógico, você vai fazer uma leitura corporal do cliente, você tem que saber se conectar com o cliente, você tem que entrar na frequência do cliente, depois conduzir ele para a sua frequência, você tem que... É como se fosse uma dança, né? E como é uma profissão prática, você tem que ter a teoria, mas você tem que ter a prática que vai definir de fato. Então, se você tem pouca prática, a chance de você ter uma conversão maior é bem menor. Sim, se um corretor, por exemplo, eu fiz 100 atendimentos, eu tenho 100 horas ali de... 100 horas não, né? 100 atendimentos ali de experiência. Tem atendimento que eu demorei 7 horas em fechamento. Não é nem mostrando imóvel, não. Em fechamento. Sentado na mesa, já tinha escolhido o imóvel, vamos fechar negócio, estica e puxa, e não sei o que. Já gastei mais de 7 horas com o cliente. Isso me deu uma bagagem violenta. Hoje em dia eu consigo fazer, às vezes, fechamento em 15 minutos, de pessoas que eu não conheço. Então isso... Mas, é claro, foi muito tempo para eu chegar até onde eu cheguei. Então, o corretor hoje em dia, ele tem uma falta de habilidade nessa outra parte. O que ele quer? Ele quer fazer uma campanha, chegar um lead e o cliente falar, quero comprar. Isso é o sonho. É o sonho, mas se fosse assim, não precisava do corretor. Sim. Não precisava pagar a remuneração que a gente recebe, os honorários que a gente recebe. Por quê? Porque poderia colocar um CLT lá. Por que remunera bem o corretor? Porque é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? Então, esse nível de habilidade que os corretores precisam adquirir, isso está agregado em várias coisas, de fato faz com que o corretor ele enxergue a profissão só pelo Instagram e ele acha que o que está ali publicado no Instagram é o que precisa ser feito. Aquilo ali não é 20% do trabalho. O que as pessoas postam, só para te falar, o que você vê no Instagram é tudo editado, tudo recortado, tudo com filtro, tudo pensado. O que vale é o dia a dia. É você sentado com o cliente, é você adquirindo habilidade de leitura de pessoas, habilidade de condução, de contorno de objeção, de negociação, de PNL, de várias outras coisas que você vai adquirindo com mesa. Não tem jeito. Mesa define qual vai ser a sua habilidade para conversão. Eu cansei de vender produtos, empreendimentos, né? Eu até não gosto de falar de produtos, empreendimentos para cliente que já tinha visto o empreendimento com outro corretor. Só que quando eu fazia a leitura, eu falava assim, eu tenho esse projeto que vai te atender. Aí o cliente falava, não, mas eu já vi esse empreendimento. Eu falei, mas você não viu comigo? Eu preciso te mostrar esse empreendimento. E aí eu convenci o cara a ir lá de novo, e eu chegava lá, mostrava um empreendimento que ele já tinha visto, mas com a percepção de outro corretor. Aí tinha algumas objeções que eu já sabia que era comum, e eu conseguia converter naquele empreendimento. Então não é o cliente, é a condução. É a forma como você coloca a mesma coisa num ponto de vista diferente. De um ponto de vista diferente. Você mostrou para ele o mesmo empreendimento, porém num ponto de vista diferente. A solução já foi outra. Isso aí. Ronaldo, vamos falar como surgiu a MyBroker. Hoje
das maiores do país hoje e fora também, né? Que mais cresce no país. Não acordou e falou, vou fazer uma MyBroker? Na verdade, eu fui convidado para montar um imobiliário. O que aconteceu? Eu sempre quis me posicionar como corretor. Eu sempre busquei. As pessoas falam, cara, como que eu faço para ser um bom sócio? Eu falei, cara, primeiro você tem que ser um bom corretor. Depois, se você tiver a oportunidade de ser um gerente, ser um bom gerente. Depois, ser um bom diretor. Depois, ser um bom sócio, né? Para você chegar, porque você sabe todo o processo. Eu estava muito bem estabelecido como corretor de luxo, né? Já tinha chegado nesse patamar. Vendia com uma frequência muito boa. Já tinha percebido que o plantão tinha diminuído muito. Eu já atuava muito com a internet, mas era o comecinho da internet. Já desde o começo, eu entrei no mercado imobiliário já experimentado na internet. Desde 2007, 2008, eu já trabalhava com a internet. Nessa época já tinha saído já o Facebook já estava começando, Orkut, né? Tava começando a soltar campanha. Eu entrei na época do Orkut, estava chegando o Twitter. Não tinha tantas redes sociais. E aí eu comecei a atuar. Tinha canal no YouTube. Naquela época, desde 2010, sei lá, eu já tinha canal no YouTube. Fazia os vídeos no Movie Make lá, os videozinhos meio tosco, mas era o que tinha e poucas pessoas faziam. Então eu praticamente tinha uma relevância. E aí, no meu mercado, eu tava muito bem posicionado. Só que dentro da imobiliária que eu trabalhava, que era uma house, né, de uma incorporadora, eu comecei a enxergar coisas que eu queria mudar. Eu achei que eu poderia mudar o negócio dos outros, né? E aí eu sugeria, nada não era ouvido, e começou a surgir oportunidades para gestão, e eu praticamente desenvolvi a imobiliária. Eu entrei lá, tinha 4 corretores na house, eu fiz a primeira venda, eu inaugurei a house, no primeiro dia eu fiz a primeira venda, e aí eles falaram, nossa, ainda bem que você fez essa venda, porque a gente estava para fechar. Aí eu falei, não, isso aqui não pode fechar não, porque eu não queria ir para as outras, eu não me identificava com as outras eram muito quadradona, era muito militar, né? Era empresa X mesmo, né? E eu sou já da geração Y, então eu queria já um negócio mais tranquilo, e ali eu achei que eu poderia me desenvolver. E eu comecei a contratar corretor, treinar. Eu contratava, eu treinava. O meu gerente, ele tinha vindo da Ambev e era de outro estado. E ele não era goiano. Então, ele não sabia nada de Goiânia e não sabia nada do mercado imobiliário. Então, ele não poderia, nem atrapalhar. Ele falou, não, vai, faz. E eu comecei a contratar. Eu não ganhava nada por isso. Sim. Mas comecei a contratar, comecei a adquirir experiência, né? Nesse quesito. E quando ele saiu... eu pensei que... Todo mundo pensou, foi quase que natural. Todo mundo, você vai assumir a gerência? Eu estava fazendo conta para ver se eu assumia ou não. Eu não recebi o convite. Aí trocaram o gerente, botaram outro gerente, falou, Ronaldo, você tem que treinar. Veio outro cara da Ambev. O outro cara que vendia cerveja. Eu falei, mas gente, esse povo... Uma coisa é você vender cerveja, outra coisa é você vender, né? E, não, os caras são muito bons de gestão e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Sentar na mesa, eles não sabem o que a gente sabe, né? A gente que está no dia a dia aqui. E aí, treinei ele, cresci a empresa, estava com 15 corretores nessa época, foi para 20 e poucos corretores. E aí saiu ele de novo, porque realmente não adaptou, né? E aí eles contrataram mais uma vez um caboclo de... Ambev. Eu falei, mas eles gostam disso, né? Eles estão insistindo, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu não vou ter nenhuma oportunidade aqui, vou sair. E aí eu comecei a ouvir algumas propostas. E aí um primeiro gerente meu foi atrás de mim e me fez uma proposta. Ele falou, vou montar um imobiliário assim, assado, e eu queria que você fosse meu sócio, porque realmente eu estava bem relevante lá na cidade. E aí ele pegou e fez essa proposta, falou que o cara ia bancar, falou, tem um investidor aqui, ele vai chegar, vai bancar e tal, vai bancar 6 meses de salário, quanto você tá ganhando e tal. Eu falei, desse jeito aí vai ser fácil, vai ser bom, né? Vai dar bom. Aí ele falou, não, nós vamos fazer desse modelo. Eu falei, desse modelo eu não quero, porque era uma cópia do que já tinha. Falei, se for para montar um imobiliário tem que ser diferente. E aí foi quando eu criei a MyBroker. Então fui seguindo, eu estava lendo aquele livro Estratégia do Oceano Azul. E lá estava mostrando como que as pessoas inovaram em alguns segmentos.
Não tem o oceano vermelho onde todos os tubarões estão brigando. E aí, eventualmente, um tubarão sai e vai encontrar um oceano azul onde não tem nenhum tubarão e ele tem abundância ali. Então, foi exatamente isso. Todo mundo estava olhando para o plantão. Todo mundo estava olhando para a incorporadora. E o cliente era um coadjuvante dentro desse processo. Eu falei, cara, vou olhar para o cliente. Porque se eu resolvo o problema do cliente, eu resolvo o problema da incorporadora. Vai demorar um pouco mais para a incorporadora entender isso aqui, mas se eu fizer esse processo, na hora que der certo, funciona. E funcionou. Funcionou tão bem que a gente começou, nenhum corretor teve coragem de vir comigo. Comecei com 12 pessoas que estavam iniciando no mercado. Então eu formei esses 12 primeiros, tudo estagiário. Peguei na mão deles e falei, meu irmão, você acredita? Acredita? Então vamos. E aí começou. Nessa época aí veio, hoje que são sócios, né? Mariana, o Hugo, o Ricardo Martins, o Albuquerque, o Thiago Dornelas, a Isa. São todos sócios, assim. Dessa levada, hoje são 7 sócios. Dos 12, você criou 7 sócios. Daniel. 7 sócios. E os outros dos 12, hoje tem imobiliária própria também. Eu consegui fazer, essa primeira fornada aí foi muito boa. A gente tem muito, muito cara bom. E aí o negócio começou. Você fez isso aí. O que acontece hoje? Hoje o mercado imobiliário, as imobiliárias, elas têm medo de fazer isso aí que você fez. Preparar o corretor de imóveis, Sim. Porque tem medo de perder o corretor de imóveis para outra imobiliária ou perder ele abrindo outra imobiliária. Como que você vê isso, Ronaldo? Eu gostava de uma frase que falava assim, você tem medo de formar o seu funcionário e ele sair, você tem que ter medo, na verdade, dele você não formar e ele ficar. Esse é o problema. Eu sabia que eu ia perder, né? Eventualmente ia acontecer. Mas naquele momento que ele estava comigo ali, de alguma forma, ele estava prestando um serviço melhor. Então, porque eu estou investindo na formação dele. E aconteceu várias vezes, até a gente fazer a MyBroker 4.0. A gente vem na sequência, né? Então, a MyBroker 1.0, 1.1, 1.2. Depois teve a versão 2.0, aí foi 2.0 foi ruim. Aí teve a 3.0, 3.1, aí foi para 4.0, nós estamos na 4.4 agora. Então, a gente vai tendo algumas versões. A gente não tem medo de ficar inovando. A 4.0 foi lançada em 2017, quando eu dei... A gente já começou com um plano de carreira para corretor. Então, o corretor entra como trainee, júnior, pleno, sênior, master. Ele vai seguir nessa sequência. Depois, ele seguia como gerente ou coordenador. Tá vendo? É isso que eu falo, ó. Ele responde a pergunta que eu nem fiz ainda, tá vendo? Vocês são assim da MyBroker, né? Você tá com a pergunta para fazer, mas ele já tá respondendo a pergunta sem eu precisar fazer. É isso aí, tá vendo? Já tá preparado. Já tá preparado, já. Já tá embalado aqui. E aí quando a gente elaborou, o que acontecia? O gerente chegava, batia a cabeça no teto, não tinha para onde ele crescer. Sim. Chegava um momento ali, quase que natural dele, ele saía e montava outra. Ele saía, ele começava um negócio do zero, uma coisa é você ser gestor de equipe, outra coisa é você montar uma imobiliária. Uma imobiliária. Tem muita coisa por trás. Tem a parte fiscal, tem a parte jurídica, você tem a parte de RH, você tem marketing financeiro, os cabal. É muita coisa que está envolvida ali, que o corretor às vezes nem vê, mas que precisa estar tudo em ordem para ele poder executar o trabalho dele. E com base nisso, ele ficava mais fraco e eu ficava mais fraco. Então a gente criou uma forma do corretor ele ter a possibilidade agora de ser nosso sócio. Então a gente criou os gatilhos, onde ele passava aqueles resultados que ele ia apresentando. Ele começava como coordenador, gerente, diretor e depois a possibilidade de abrir uma unidade. Dessas aí a gente tem hoje 40 e poucas pessoas que saem, 40 e poucas unidades que saíram de dentro da nossa unidade, né? Que saíram de uma... são crias nossas, fizeram esse processo, andaram esse caminho, essa jornada, e hoje são sócios. Então, esse foi em 2017. E aí que teve o grande crescimento da MyBroker. O grande crescimento da MyBroker veio exatamente nessa época. Quer dizer, você treinou eles para eles estarem do lado de você. Exatamente. Do seu lado. Ele não virou seu concorrente. Exato. Entendeu? Ele estava fortalecendo cada vez mais. Isso. E hoje a maioria das imobiliárias,
É que eu sempre falo assim, a questão do treinamento ele é importante para corretor de imóveis. Não, é fundamental. É fundamental. Então, eu falo, o corretor de imóveis ele entra no mercado cru e esses dias a gente estava conversando com o pessoal, ele chegou na imobiliária, joga ele pro mercado. Não, vai lá. Sim. Vai lá, vai atender. Você vai aprender por osmose. Isso é o que a gente estava falando ontem, né? O cara não tem nada, joga o cara e o cara fica ali perdido. Totalmente rodado. Totalmente. E assim, ó, qual que é a comparação que eu faço? Você pensar em advogado, o cara vai estudar 5 anos, vai investir mais ou menos 100 mil reais, vai investir mais 5 anos da vida dele, que essa é a parte que não volta, né? 100 mil reais você pode conseguir mais, mas agora esse tempo não. Aí ele vai fazer o AB, tentar passar na prova do AB, para depois ele pegar um cliente, alguém que confia nele, para ele pegar uma causa e para depois, se ele tiver sucesso lá na frente, ele fechar. Então a curva de aprendizado dele vai ser mais ou menos 6 anos, para ele começar a fazer dinheiro, estudando, se dedicando nesse período todo. O corretor, ele faz um investimento de R$1.000 e poucos, que é uma mensalidade desses 5 anos, uma mensalidade, às vezes nem faz isso, entra, não estuda, fica 3 meses e fala, não é para mim, e sai. Às vezes ele não estuda porque ele não sabe o que estudar, às vezes acontece isso. Ou às vezes ele sabe o que estudar, porque hoje em dia na internet tem muita coisa. Hoje ele sabe o que estudar, mas não é da cultura dele. Ele está entrando achando que é um emprego e não levando isso como uma profissão. Isso que é uma profissão. Levando a sério. Porque qualquer profissão você vai ter que estudar. Você vai ter que se especializar. O nosso mercado é o mais democrático que tem, né? A gente tem casos aqui, ó, por exemplo, o Antônio, que é sócio lá em João Pessoa. Ele era lixeiro, gari, né? Ele era gari. Corria 38 quilômetros atrás de caminhão. E hoje é um cara super bem sucedido. Por quê? Porque ele se dedicou, trabalhou. Então, assim, qualquer um pode fazer, mas não é para qualquer um. Todo mundo quer chegar no Ronaldo Dantas, vamos dar exemplo, mas ninguém quer estudar para isso. Não existe. Ó, corretor bom, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar sobre... Eu falo que é um pouco de tudo, né? Um pouco de contabilidade, um pouco de jurídico, um pouco de psicologia, arquitetura, engenharia, decoração. Vai embora. É muita coisa que a gente precisa saber. Vai estudando um pouquinho de cada um. Matemática financeira, precisa saber também. Então, o que o seu cliente... conhecimentos gerais. Sim. Conhecimentos gerais, cara, é o que te mantém na mesa, às vezes. Né? Você tá ali conversando com o cliente, de repente o cara começa a falar sobre embarcação. Aí toca num assunto. Aí você não sabe nada sobre embarcação. Aí você muda de assunto. Aquilo ali poderia te render mais 20 minutos com o cliente. E eu falo que quanto mais tempo você passa com o cliente, maior a sua chance de converter. Quanto mais tempo você passa sentado na mesa com o cliente, maior a chance de conversão. Só que, se você tem o assunto, seu assunto é limitado, chegou um momento ali que acabou. Acabou o interesse dele. Você limita. Ele fala, não, tá bom, eu vou pensar, depois eu volto. Isso. E aí, às vezes você fala, vou pensar, depois eu volto, você entra num assunto de vinho, entra num assunto de viagem, entra num assunto de carro e tal, não sei o que lá, volta para o assunto de novo. Às vezes é aquele momento ali que você precisa para poder pensar no argumento, para poder apresentar para ele. E o meu sócio Albuquerque é fantástico nisso. A gente chama de fechamento barco rebocador, né? Que você tem uma embarcação muito grande, tem uma embarcação pequenininha que ela vai ali com paciência até ancorar ali, né? Chegar no porto, manobrando ele ali. Você vai gastar muito tempo. E, cara, às vezes eu já perdi a paciência. E ele vai com aquela paciência de monge dele, né? Ele vai, conversa e tal, não sei o que lá, e muda de assunto, e de repente, aí volta... Aí, não, vamos tentar assim, aí tal, e aí dá múltiplas alternativas pro cara, sabe? Aí chega uma hora que a gente consegue achar algum lugar. Então, o corretor não tem essa percepção. O que ele quer? Ele quer o cliente com alto nível de consciência. E muitas vezes ele não tem esse nível de consciência. O nível de consciência que eu falo é consciência sobre o problema que ele tem. Às vezes o cliente é inconsciente com relação a isso. Ele não sabe que ele precisa de um apartamento maior. O que melhorou para a gente com a pandemia? O nível de consciência do cliente. O cara só dormia na casa dele. Ele não parava nem para ver onde ele estava morando. Então, quando ele ficou lá dentro preso, o nível de consciência dele aumentou na hora. Eu fiquei 2 semanas em casa, eu falei, eu tenho que mudar. Eu não suporto aqui.
Meu apartamento era um apartamento de 89 metros. No mesmo dia, eu saí, achei um apartamento de 180 metros e eu mudei para lá. Agora eu estou num maior ainda, mas na época foi o que rolou para mim. E isso não aconteceu só comigo, aconteceu com um monte de gente. Então o nível de consciência do cliente aumentou. Tanto é que lá nos Estados Unidos, o nível de consciência do cliente é tão alto que o nível dos corretores não é tão alto. Eu estou falando o seguinte, não é preocupação, não é que os caras não são bons pra caramba. Mas o nível de preocupação deles com relação a material que eles entregam, né, a forma como eles apresentam, é meio anos 90 pra gente, sabe? Eu chego lá, a gente tem um cuidado tão grande, assim, na nossa identidade visual e tudo mais. As incorporadoras se preocupam muito com isso, que eu achei lá, assim, cara, meio zoado, assim. Mas é porque o cliente quer tanto comprar, ele sabe que ele precisa comprar, ele sabe, ele tem consciência, ele sabe do problema, ele é consciente da solução e ele é consciente do produto. Então, ele já quer. E você não precisa ficar floreando muito as coisas. Agora, aqui no Brasil, não. Às vezes o cara não é. Ah, não, morar de aluguel é melhor. Não é, cara, não é. Não fala isso. Você tá passando vergonha. Hoje, se você fala que morar de aluguel é melhor do que financiar um imóvel, você não entende nada de matemática financeira. No dia que você sentar e fizer realmente as contas, de ver que tem a inflação, que a inflação vai corrigir o aluguel e que no financiamento imobiliário você tem uma prestação decrescente, você um dia vai arrepender de ter falado isso, mas mais ainda do que de ter vivido isso. E o engraçado é que esse pessoal, porque tem esses gurus da internet que fala que é melhor alugar do que já pararam muito, né? Já pararam, graças a Deus. Mas o problema, sabe qual foi? Foi a distorção que ele criou. Sim. Porque de 2019 foi quando eu comecei a aparecer na internet, porque eu não suportava mais o pessoal falando essa asneira. Mas era unânime. Era uma burrice coletiva que estava acontecendo naquele momento. Era todo mundo falando, não, é melhor. Que melhor, meu irmão? Todos eles compraram imóvel, todos eles voltaram atrás. Se para você alugar, alguém precisa comprar. Então como é que comprar imóvel é ruim? Sim. É porque o outro é otário. O dono do imóvel é otário. Né? O otário é o cara que tem dinheiro. Não é o cara que tá alugando, entendeu? Não. Ele é que é esperto. Quem tá alugando é o esperto, o otário é quem compra. Você que não tem grana que é o esperto. Uhum. Esse é o jeitão My Broker? Esse é o jeitão My Broker. Deixa eu te falar, Ronaldo, vamos falar sobre a metodologia My Broker. Certo. Como que você conduz isso? Metodologia My Broker. Cara, do diferencial das outras. Né? O que a gente começou a fazer? Isso desde o começo, eu sempre gostei muito dessa andragogia, né? Que é a parte de estudo para ensinar adulto. Sempre gostei bastante. Tem a pedagogia que é ensinar crianças e a andragogia é ensinar pessoas adultas. Eu sempre gostei, sempre fui meio que professor, meio didático assim para as coisas, porque na verdade, quando você vai ver lá a curva de aprendizado, quando você lê alguma coisa, você absorve 10%. Quando você ouve, você absorve 20%. Aí você vai subindo lá, né? Quando você vai fazendo e tal. Quando você ensina, você pode aprender até 95%. Então, com base nisso, eu comecei a falar, então eu vou ser o cara que vou ensinar. Vou ensinar as coisas para as pessoas. Então, aprendi, o que eu fazia? Já queria te ensinar. Não para querer ser melhor, mas para eu aprender. Porque, assim, toda vez que você vai dar algum tipo de conteúdo, você precisa estudar, você precisa se preparar e tal, e aquilo fixa melhor em você. Então, eu comecei a fazer isso. Eu já comecei a fazer reuniões, as reuniões que tinham lá na imobiliária que eu fazia era terça e quinta. Toda terça e quinta, o cara falava, alguém quer fazer? E ninguém queria. Eu falava, eu faço. Eu já tinha o conteúdo, eu ia lá e quebrava tudo. E eu estava já me preparando. Então, eu comecei a fazer isso de graça, né, teoricamente, mas eu estava aprendendo, empreendendo dentro da empresa de outras pessoas, né? E isso fez com que eu ficasse melhor. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dissecar todo o processo da venda. Então, eu sempre observava o que eu fazia, como que eu fazia. Então, as pessoas perguntavam, e assim, eu já tinha estudado muito também. Eu sempre gostei de método, né? Método é o caminho para a meta. Método é isso. Então, você tem uma meta. Uma meta sem um método, ela é cruel. Você não sabe como fazer, né? Então, você tem que descobrir. Então, nos Estados Unidos, eles têm muito método. Eles têm método para tudo. Tudo. Então, é muito padronizado. Por isso que é muito escalável as coisas lá. Porque eles conseguem pegar... Se você pegar uma empresa multinacional, por exemplo, a Prudential, que para mim é uma referência, né? Se você for atendido por um consultor daqui ou um consultor de lá, é igual. Por quê? Porque o método é o mesmo. Eles têm o mesmo método. O método de replicar,
Isso. E o método de atender. Então, o método de atendimento. E pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Os medos, os anseios, os gatilhos, é tudo igual. Vai adaptar uma coisinha ou outra, mas a maioria as pessoas se comportam da mesma forma. O que faz você tomar uma decisão ou não é a mesma coisa. Então, eu comecei a estudar muito negociação lá dos Estados Unidos. E eles têm vários métodos. Eu comecei a aplicar isso. Eu estudava, geralmente estava relacionado a outro tipo de produto, e aí eu adaptava para o mercado imobiliário. E fui registrando isso, e passando também. E eu comecei a repassar isso. Como eu me comprometi a fazer reuniões diferentes toda terça e toda quinta, eu não repito reunião. Eu achava horrível, eu não aguentava. Eu chegava lá, eu sabia, toda terça-feira eu tinha reunião quando eu era corretor, e meu gerente falava a mesma coisa, eu sabia até as piadas que ele ia fazer. E aquilo para mim era uma perda de tempo tão grande. Então eu falava assim, eu acho que é importante isso aqui, mas tipo, 1h30 ele poderia resumir em 10 minutos. Era o momento importante, era o momento importante que ele tinha. Então eu falei, eu não quero perder esse tempo aqui, eu não quero fazer o meu corretor ter aquele mesmo sentimento que eu tinha. Então eu quero sempre trazer um conteúdo novo, tem sempre ser alguma coisa diferente. Então tem 13 anos que eu não repito reunião, não repito. Caiu, né? Eu fazia terça e quinta, eu liberei, depois que eu comecei a ter gerente, eu liberei a quinta-feira para que os gerentes possam fazer, que eu acho que é importante, terça-feira para abrir a semana, quinta-feira para preparar para o final de semana, e eu faço toda terça. E eu faço 52 reuniões durante o ano. Acho que esse ano eu perdi uma, se eu não me engano. Foi quando eu estava para Dubai agora. E não deu para gravar. 52. Eu tenho que pensar em um conteúdo novo, que seja relevante. Para o cara que está entrando, para o cara que está mais tempo. E geralmente tem 3 aspectos: motivacional, técnica e estratégia. Então, o motivacional é inspirar ele de alguma forma. Técnica... alguma técnica de vendas, alguma técnica de negociação, e estratégia, alguma forma de chegar até um objetivo que a gente tenha, que aí no caso, cada mês a gente vai criando elaborando alguma coisa nova, e aí a gente vai chegar onde a gente tem como objetivo. Top. E foi daí que surgiu a ideia da academia de vendas? Foi... já fazia esses treinamentos. Eu fazia tinha alguns treinamentos que já estavam em andamento, que era a integração, que eu fazia 2 dias com os corretores, que é o que você falou. O corretor chegava rodado, vai, meu irmão, aprende aí eu fazia essa integração. E essas 2 reuniões. Em 2015 para 2016, cenário financeiro do Brasil estava caótico, terrível. Por causa do impeachment? Impeachment, taxa de juros 14,25%. Você chegava com um cliente no banco para financiar, cliente com nome, com renda, e não conseguia financiar. Muitas vezes, às vezes até financiar, mas 50%, sem dinheiro no mercado, não tinha dinheiro no mercado. E a gente falou, a gente estudou bem a crise e a gente viu que a crise vai ser muito feia, a gente resolveu não participar dela. Então, a gente fez a primeira academia de vendas, 2016. Falei, gente, vocês não têm cliente mesmo para atender? Vamos estudar. E aí a gente ficou 4 dias dentro da sala de aula. E aí foi recorde janeiro, fevereiro, aí março, recorde. Aí falou, vamos fazer de novo. Aí a gente fez de novo. Aí recorde. Eu falei assim, cara, vamos fazer isso de 3 em 3 meses. E é um puta desafio. Trabalho. É um puta desafio. Depois que eu comecei, eu fui fazendo. Aí você termina uma, já tem que pensar na outra. Sim. Já. Não tem nem prazo de eu sei respirar. Porque eu fiz um agora, né? Eu fiz um evento agora em outubro, Corretor Experience. A gente teve a presença do Gui Martins, do Rony Menezes, da Carolina Pavão. E eu sei o trabalho que deu. É um trampo. Eu fiquei praticamente 4 meses aí com a cabeça, imagino você, a cada 3 meses. É praticamente isso. Termina um, já tá pensando no outro já. Não, e outra coisa, a gente não vive disso. E não vive disso. Não, a gente não vive isso disso. Aí. Se a gente vivesse disso, seria maravilhoso. Eu faria de boa, tranquilo. Se eu vivesse disso. Não, mas o negócio meu é o seguinte, eu preciso fazer os eventos. Não é para ele dar dinheiro, não, porque ele não dá dinheiro, não. Ele é um puta prejuízo. Sim. Mas para mim não é prejuízo, porque é investimento. Por quê? Porque isso vai reverberar em vendas. Vendas de imóvel. Da equipe. Aí isso... Então, assim, o meu treinamento não pode ser conceitual. Ele pode até ter o conceito, mas ele tem que ter a prática. Ele tem que ter prática.
Então, assim, você chegar lá, eu faço a curadoria, né, dos palestrantes, dos temas, do momento. Por quê? Porque eu sei o que está faltando lá no salão e eu sei o que o conteúdo vai ter que trazer. Então, eu brifo os palestrantes, ó, você vai estar acontecendo isso, eu preciso que você fale sobre isso, dessa forma, nesse tempo, tal. Então, assunto mais relevante, a gente vai expandir um pouco mais, talvez colocar mais de uma pessoa falando sobre a mesma coisa. Assunto menos relevante, mas que também é relevante, a gente põe um pouco menos de tempo, mas do que está acontecendo. Então, a gente vem sempre com as novidades, o que pode ajudar. E sempre nesse tripé também. Motivacional, técnica e estratégia. Motivacional, nem tanto. Motivacional, geralmente, a gente traz uma história que é inspiradora. Você já teve umas histórias muito doidas lá que assim, o cara cara que você fala, o cara tinha tudo para desistir, não desistiu. E eu que tô bem, né? Eu que tô bem, eu que tô aqui com a saúde em dias, eu não vou. Então, é provocativo, né? A gente gosta muito dessa palestra mais provocativa, não aquela oba-oba e tal. Euforia, não é isso não. A gente gosta de um negócio mais tradicional. A academia de venda ela é para todos, não? Para todos. A gente... Porque eu ouvi o pessoal falava que era restrito só para o pessoal da MyBroker. Na verdade, a gente faz 4 academias de vendas. 2 ela é restrita. Ah, tá. E 2 a gente abre. A gente faz uma em janeiro, que é a nossa festa de abertura de ano. A gente não costuma fazer festa de fechamento de ano, a gente faz uma festa de abertura. A gente tem o reconhecimento de todos os corretores, aí vem os corretores do Brasil inteiro, vai lá para Goiânia. Essa é sempre em Goiânia. E aí a gente tem a parte, quando termina, a gente faz as honras lá dos corretores e tem o sorteio dos carros, que a gente vai dar carro, vai dar sorteio e tal, um monte de coisa. E depois termina com a festa. Aí termina sempre com geralmente o pessoal gosta de uma bandinha sertaneja, né? Uma duplinha sertaneja lá em Goiânia. Geralmente termina desse jeito. E aí, em julho, outra aberta, a gente fez... Um ano passado a gente fez no World Trade Center em São Paulo. Foi um evento maravilhoso para 2.000 corretores. E esse ano a gente fez em Balneário Camboriú. O ano que vem a gente não sabe onde a gente vai fazer. A gente está pensando se manter em Goiânia. Fazer evento já é difícil, mas fazer evento fora de Goiânia, aí que é difícil mesmo, irmão. Nossa Deus. A distância, meu irmão, é difícil. É um desafio tanto. Mas para a gente fazer todo sentido. Primeiro, a capital financeira do país. Depois a vitrine do mercado imobiliário. Então, para a gente fez muito sentido. A gente está pensando em qual que a gente vai fazer. Eu acho que todo corretor tem vontade, né, de conhecer São Paulo, os que não tiveram oportunidade ainda, e também de conhecer Balneário Camboriú. Então, a gente proporcionou isso para os nossos corretores. Balneário hoje é destaque, né? E Goiânia também. As pessoas agora querem conhecer Goiânia, porque Goiânia é frenético, meu irmão. A gente está em 16 estados e eu não conheço uma praça tão competitiva quanto Goiânia. Já foi em Guarapari? Já fui. Lá é bom. Eu acho, lá da corretora, tudo saindo de buraco. Não, mas, cara, eu desconheço. Tanto é que Goiânia foi a cidade que mais teve venda em número absoluto, né? Foi a terceira que mais vendeu, perde para São Paulo e Rio, que não tem como comparar. Tem que comparar, isso aí. Mas em número absoluto, em número per capita, ela ficou em primeiro. Ronaldo, hoje o corretor de imóveis... ontem, quando a gente estava conversando com o menino lá, aquele corretor, às vezes ele fica 1 mês sem vender, Sim. 2 meses sem vender. Eu falo assim, o corretor de imóveis ele tá muito focado no negócio de internet. Sim. Ele olha a internet, vê aquele glamour da internet, mas foi o que você acabou de falar, ali é tudo editado, é tudo... Vê recorte, Isso. E ele fica 1 mês sem vender, ele já entra em desespero. Já acha que ele não serve, que ele não presta, porque o fulano lá da internet diz que tá vendendo muito, então... E é o que eu sempre falo desses gurus da internet que fala que é só você comprar esse meu método aqui que você vai vender milhões, vou te deixar rico. Não, vai me deixar rico. E você vai pagar R$47,90 nele, entendeu? E ele cai, às vezes, nessas questões que eu falo que para você comprar esses métodos, essas coisas, você tem que ver primeiro a pessoa. Isso. Entendeu? Você pega um método do Ronaldo Dantas. Porra. Tem resultado ou não? Tá a pergunta é essa. Você pega um do Ricardo Martins, você pega um do Augusto Braga, você pega um do Clevson Passos, que é daqui do Gui Martins e tal. São pessoas que têm resultado.
Uhum. Então você vê ali que realmente vale a pena. Tem alguns que tem, outros falam que tem. É o que eu conheço. É o que eu conheço alguns. Olha o jeitão É o que eu conheço alguns. Aí, ó, tá vendo? Mas beleza. Beleza, não, Tá, mas vamos lá. Mas tem muitos bons, muitos bons. Graças a Deus. Então, o que você fala para esses corretores, cara? Que às vezes eles se decepcionam com o mercado imobiliário por conta do que ele está enxergando na internet. Sim. Assim, padrões, você precisa mensurar, né? Tem até uma influenciadora agora que ela tinha um padrão de rotina tão intenso que nem ela aguentou. Né? E ela fica vendendo isso para as outras pessoas e às vezes não é o dela. Né? Então, a internet tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o que você vê na internet. Ter referências são importantes. Referências são importantes. Para você ver, né? Até onde você está. Mas você precisa entender que cada um está saindo de uma jornada diferente. Cada um tá em alguma colocação. Ninguém está na mesma posição. Tem muitas coisas que, a maioria das coisas, você não escolheu. Você não escolheu o seu nome, você não escolheu onde você ia morar, sua altura, você não escolheu essas coisas. Isso tudo foi karma, tá aí, existe. Agora, como você vai lidar com isso? E esse é outro padrão. Então, a pessoa, ela tem um nível de relacionamento, ela nasceu em um lugar igual eu. Eu cheguei, eu me comparei com outras pessoas para ter referência, mas eu me comparei com a minha realidade. Então, você tem que olhar para a sua realidade e falar, qual que é o mercado que eu estou inserido? Qual o público que eu consigo atingir? Né? Com quem que eu ando hoje em dia? Eu conheço. Por que eu não fui trabalhar com alto padrão? Eu não conhecia ninguém. Né? Na verdade, assim, dos meus amigos demoraram anos para poder ter capacidade de comprar imóvel. Vendi poucos para network mesmo. Mas eu entendia que era mais fácil para eu ganhar experiência ali e eu me preparar para poder chegar depois num outro patamar. Então não existe o certo. Qual que é o certo? É começar no alto padrão, começar no econômico? Não existe o certo. Existe o que você tem mais habilidade. Então, se você está num mercado onde o mercado é mais propício para alto padrão, é mais fácil você contactar esse cliente, você tem um pouco mais de experiência em lidar com esse cliente, sabe falar com ele a mesma linguagem dele, beleza, tudo bem. Agora, se não for o caso, eventualmente, você precisa criar uma estratégia que seja sua. Você precisa adaptar a fórmula à sua realidade. Então, esse ponto mais crítico, que eu acho que é a parte importante. Quando eu falo sobre... tem coisas igual... Eu lancei um curso agora. O mínimo que você precisa saber para vender todo mês. Eu lancei um curso agora. Por quê? Porque eu quero, de fato, que as pessoas prosperem. Esse mercado mudou minha vida. Eu quero ajudar as outras pessoas a mudarem também. E tem uma relação também de expansiva também, das pessoas... De eu me projetar. O Ricardo se projetava dessa forma. O Ricardo saiu. Agora eu tenho que assumir esse lugar, de ser a cara da My Broker, de as pessoas me conhecerem. Então, o caminho que a gente optou foi por esse. Assim como a gente tinha optado com o Ricardo lá atrás. Mas aí ele resolveu sair, a gente agora segue dessa forma. Para eu poder levar o nosso conteúdo que a gente tem, mostrar o que a gente tem de bom. Né? Ajudar, a gente melhora o mercado de forma geral. Então a gente tem mais pessoas falando bem do mercado, porque estão sendo bem atendidos, tudo isso aí favorece as minhas vendas. Se você faz um atendimento bom, é mais fácil eu vender para esse cliente que você atendeu do que se você for lá e ferrou. Na hora que eu chegar lá, o cara fala, não confio em corretor, acho que o corretor tudo é despreparado e tudo mais. É mais difícil, tem gente que tem essa visão. A minha visão é, cara, vamos ser todo mundo bom, a gente acaba expurgando os ruins, né? Porque fica uma linha onde os bons eles sobressaem com relação aos ruins. Mas o corretor, de modo geral, ele tem que entender a realidade dele. Ele está entrando no mercado. Quando eu fui fazer a transição do econômico para o alto padrão, eu me preparei para ficar 5 meses sem vender. Porque eu tinha ficado 4 para vender no médio. Aí eu falei, não, então eu vou ficar pelo menos 5 meses sem vender. Vou guardar grana para isso aqui. Por quê? Porque você tem que esperar um tempo de latência. O trabalho que você está fazendo hoje aqui, ele não necessariamente vai te trazer resultado agora. A maioria das vezes, a gente tinha até o corretor de destaque do mês. O corretor de destaque era aquele cara que ele trabalhou, dedicou, se esforçou, fez pra caramba.
Ele deu sangue, ele deu a vida dele e não vendeu. E aí a gente fazia o seguinte, botava lá, corretor de destaque do mês. Igual do McDonald's tem lá, né? Sim. Cara, e era assim, era só uma referência de falar assim, você tá no caminho certo, continua. Sabe o que acontecia com esse cara no outro mês? Geralmente ele não precisava ser o destaque porque ele era campeão. Geralmente era isso, ele estava no pódio. Então ele era reconhecido pelo trabalho, porque o nosso trabalho não é plantação de alface, que você planta agora, semana que vem você está colhendo. Não é. Nosso trabalho, eventualmente você começa a fazer um trabalho agora, não, resolvi levar a profissão a sério, vou fazer esse negócio, vou fazer dar certo. Você começa a trabalhar agora e seu resultado eventualmente vai vir daqui 4 meses. Então, como eu ia transacionar, sair do econômico para o alto padrão, e eu não tinha cliente praticamente para isso, eu me preparei para ficar 5 meses. Preparei como? Colchão, tinha grana para me manter, porque a ansiedade atrapalha. O cliente sente o cheiro. Na hora que ele sente o cheiro, ele... O cliente percebe que você está precisando da comissão. Ixi, porque ele sabe que você tá tentando resolver o seu problema e não dele. Isso aí. E ele quer sair fora. É isso aí. Então, ninguém tá ali vai comprar um imóvel para resolver o seu problema. Ele quer resolver o problema dele. O seu, pouco importa. Ele vai assumir uma dívida de milhões para te ajudar? Não vai. O Nilson está precisando de uma comissão. Tanto faz. Então, eu me preparei para não ter esse momento de ansiedade. Essa ansiedade é muito difícil lidar. Sim. Já passei por ela, de estar precisando, de fato. Você precisa controlar a sua ansiedade. Mas, quando você tem grana, se você sabe que nosso recebimento é inconstante, então essa é uma constância. Quando você entende que a constância do nosso mercado é receber de forma inconstante, então você já se prepara para isso. Então, não adianta você falar para mim, teve um acidente, eu bati o carro. Isso acontece. Agora aconteceu um imprevisto. Qual que é imprevisto para mim? Se tiver um furacão em Goiânia, isso é imprevisto. Não tem como prever. Agora, bater o carro, quebrar o vidro, não sei o que e tal, furar um pneu, isso é tudo previsível. Tá tudo. Tem seguradora para isso, por isso você faz seguro. Porque você sabe que isso é previsível isso. Sim. Você não quer que aconteça, mas pode acontecer. E no nosso, não tem como você falar, tive imprevisto. Cara, você vai ter. Então você separa já uma grana. Então o corretor tem que saber fazer também a gestão financeira dele, para ele não ficar ansioso. Depois que ele não estiver vendendo, e foi tão bom isso para mim, porque no primeiro dia eu fiz uma venda. Então eu estava preparado para ficar 5 meses sem vender. No primeiro eu vendi. Sabe o que aconteceu? Cara, eu fiquei... Por quê? Porque eu estava leve. Eu estava suave. Eu estava ali pensando assim, cara, é uma curva de aprendizado. E eu tenho 5 meses para poder sair do outro lado. Eu acho que era suficiente. Mas eu estava tão preparado emocionalmente que eu consegui fazer a venda de cara. Mas aí eu sempre gosto de falar. Eu vendia imóvel econômico, mas meu atendimento já era de alto padrão. Independente do imóvel. Independente do imóvel. Que eu fiz a mesma coisa que eu fazia com o econômico, eu fiz com o de alto padrão e vendi. 15 dias depois, vendi de novo. Falei, meu irmão, eu já sou bom nessa parada aqui, eu não estava sabendo. Eu não estava sabendo, né? Ronaldo, você tocou em dois temas aí. Um que eu falo muito sobre educação financeira, gestão financeira para corretor de imóveis. E esse é um assunto pouco falado dentro de imobiliárias. Sim. Por quê? Porque eu já ouvi muitos donos de imobiliária falar que prefere o corretor sem dinheiro, porque ele vai correr atrás da grana, do que o corretor com dinheiro, porque ele vai se acomodar ali. Sim. Você acabou de dar um exemplo que isso não faz sentido. Porque o cara, algumas pessoas talvez façam. Com a situação dele bem, ele vai atender o cliente bem. Exatamente. Para mim, isso é a parte melhor. Agora, se o cara tiver naquela ansiedade, precisando de dinheiro, ele vai atender o cliente mal. É ruim demais. Por que essa dificuldade de colocar isso dentro das imobiliárias? Cara, é questão de visão. Tudo que a gente está falando aqui é a visão e ponto de vista. Lá na Academia de Vendas, o que a gente tem? Gente que vai falar sobre o financeiro. Raul Sena, o Primo Rico, já foi lá. Quem mais que foi? O Leonardo Carrijo, Cis Carrijo, cara violento. Então, pessoas que vão falar sobre isso, para falar sobre gestão financeira. Como que o corretor vai fazer a gestão financeira dele? Porque é o fluxo de caixa. Eu falo que corretor, a gente já perdeu bons corretores por estar afogado financeiramente. O cara não conseguia, ele falava, cara, eu preciso fazer outra coisa, vai fazer um Uber, o cara sai e perde um grande talento. Então, eu gosto que o corretor ele tenha consciência das coisas que ele precisa fazer.
não obrigação. Que é muito, muito melhor. Sim. Você faz mais suave. Professora de português, já foi a Cíntia Chagas, já foi a Lara Brenner, já foi... Ó, a gente sempre traz. Cara, preciso comunicar bem. Então, a gente... É bem diverso, sabe? O dress code, como se vestir bem, várias coisas. Eu acho que é multidisciplinar, Sim. de fato. E essa visão de o corretor dever, eu até concordo em partes com ela. Concordo em partes. É bom que o corretor tenha uma grande ambição, que ele tenha ambição, que ele faça, eventualmente, talvez um compromisso de comprar a casa, mas o que eu quero mesmo, que os nossos corretores, isso que eu sempre busco, eu compartilho isso, os nossos corretores comprem os imóveis que eles vendam. Isso é as principais coisas. Cara, eu quero que você more no imóvel que você está vendendo. Como que você faz isso? Vendendo muito. Vendendo pra caramba. Se você vende muito, cara, você vai morar. Hoje, a gente tem sócio lá que mora no Alphaville, que mora casa de condomínio fechado, cobertura. Eu fui um desses, né? Assim, que acabei comprando, me especializando, investindo no mercado imobiliário e fazendo... eu ganhei muito dinheiro não vendendo imóvel também, não vendendo no consumidor final, ganhando honorários. Eu vendendo, comprando e vendendo, fazendo a operação. Ajudei tanto o cliente a ganhar dinheiro, cara, eu posso fazer por mim também. Comecei a fazer. E isso, hoje, o apartamento que eu moro, ele veio 100% de alavancagem que eu fiz em outras aplicações. Alavancagem de patrimônio. Sim. Ronaldo, a gente tem na MyBroker o dia D. Como que é isso, Ronaldo? Fala um pouco pra gente aí. Dia D é uma prática, né? Que não é só da MyBroker, é uma prática de mercado, que a gente faz um represamento de cliente para que a gente possa fazer um lançamento, e ele envolve vários gatilhos mentais. Então eu gosto demais do dia D. Acho que o pessoal tá desaprendendo, hein? Nossa, Deus, eu fico pau da vida. Pau da vida. O cara vai lá, sabe a formulazinha, tem uma receitinha. Porque é uma receita previsível. Por quê? Porque quando você vai lá comprar o Primo Rico estava tentando comprar um relógio, não conseguiu. Por quê? Por que eles não deixam? Eu vi. O Patek Philippe lá. Por que eles não deixam comprar, chegar lá e comprar? Por quê? Porque perde a exclusividade. Eles não estão vendendo o relógio em si. O relógio custa aquele valor, R$600 mil. Não é pelo material que ele foi feito. Não é pelo design. Não é isso. Porque chega um certo momento onde passa do valor utilitário das coisas, que aí a gente podia falar de qual é o markup desse copo. Não, cara, não é o markup desse copo. Esse copo aqui ele tem um valor agregado muito mais alto, porque é o único, foi o último que foi feito, não sei aonde, tal, não sei o que lá. Eu consigo fazer o valor emanente dele, um valor transcendente dele, que é o que a gente consegue fazer, isso baseado em psicologia de venda. A psicologia, ela mostra algumas coisas pra gente. Então, quais são os gatilhos, né, que a gente tem, que são ativados nesse momento do lançamento? Novidade, que é muito importante, a gente gosta, todo mundo gosta do que é novo, do que é fresco. Nossa, você tá sabendo, você não tá sabendo. É o medo de ficar de fora, né? A antecipação, a exclusividade. Então, eu tô te falando antes de abrir pro mercado. Nós vamos abrir para o mercado, a ganância, que aí no caso eu vou trazer para você um preço diferente do mercado. E geralmente é realmente um preço bem mais atrativo por ser o primeiro ali, as pessoas que estão acreditando no processo primeiro. Aí depois a gente ativa a aprovação social, que é você chegar num restaurante e o restaurante está vazio, tá só os garçons. Cara, você entra lá, você imagina, você chegar num restaurante tailandês, você nunca foi, quero provar. Aí você chega lá, só tem garçom, todo mundo parado te olhando. Você senta? Não. Você fala, opa, eu acho que entrei errado. Que é o cliente. O cliente chega lá, só tem corretor. O que ele faz? Nossa, esse negócio aqui eu acho que não tá legal não, acho que não tá vendendo. Ele vai embora, não tem aprovação social. Então, se você tem mais clientes lá comprando, eu falo, opa, essa aqui não é uma cilada que eu vou entrar sozinho. Então, cara, já fica mais
aberto Sim. a fechar negócio. Urgência tem a ver com tempo. Então, é só sábado. Então, se ele sabe domingo, ele já não vai ter esse benefício. E escassez. Escassez é isso, cara, só tem mais essa. Aí ele vai vendo lá o espelho pintando e tal, não sei o que lá. Cara, ativa o modo de pensamento rápido. Sim. Porque, na verdade, quando a gente não tem esse modo de pensamento rápido, o pensamento lento, a gente não gosta de tomar decisão. Que é quando você vai para a parte matemática, né? E o corretor gosta muito de usar esse pensamento lento, sem perceber. Quando o cliente me pergunta quanto é, eu falo assim, 7.300 o metro quadrado, 12.500 o metro quadrado. Ah, quantos metros tem? 170 e pouco. Aí pronto, o cliente já está fazendo cálculo na cabeça, sem pegar a calculadora. Você já ferrou, você já perdeu o cara já. E aí você fala assim, não, mas você paga 7% de sinal. Aí o cara fala, eita, porra, isso que ele fala, eu vou para casa, depois eu vejo com mais calma e compro. Ele não vai comprar. Sim. Por quê? Porque ali não está claro para ele. A informação tá lenta. Mas agora se eu falar para ele assim, olha, sinal de 62 mil, aí ele já pensa, eu tenho ou não tenho? Esse aí. O pensamento é diferente. Parcela de 2.300. Ah, é? Vai, 2.300 eu consigo, né? Eu acho que eu consigo 2.300. Aí eu já consigo sentar com o cliente. É outra abordagem. Então tem um pensamento rápido e um pensamento lento. Facilidade, né? Tudo que é fácil. Levar isso aí para por exemplo, uma das formas é levar o ridículo. Então você fala assim, isso aqui dá um combo na balada. Você está trazendo. Falar ali, isso aqui não é nada para mim. Isso aqui é uma noite que você gasta. Você gasta uma noite isso aqui, gasta no restaurante. Então, isso aí também é uma das formas. Ali a Fernanda. Fernanda tá. Já, ó. Não, já tá indo já. Mas tá bom? Não, vamos terminar agora. Então vamos. A gente vai, Ronaldo. Eu vou voltar para Goiânia. Já tá acabando de voltar para Goiânia. Deixa só um recado para os corretores de imóveis, para esses que estão entrando novos agora e para quem está no mercado imobiliário. Deixa um recadinho para eles aí, para a gente finalizar esse nosso podcast. Meu querido, é o seguinte, se você está entrando, entenda, você está entrando para construir uma carreira, para construir uma profissão. Você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que praticar. Assim como um bom cozinheiro. Ele vai lá, lê as receitas, põe em prática, até aprender o atributo, a forma de fazer isso. Então, tome cuidado com o que você vê na internet. Quase não, né? Muita coisa não é verdade. Lute baseado na sua posição atual. Tenha metas ambiciosas e procure um método para poder alcançar essas metas. Ronaldo, obrigado pela Valeu, meu presença. querido. Eu vou te dar só um brinde nosso. Porque o Carlos está lá, distante lá, entendeu? E aí, nosso amigo, olha lá. Tava ali, ele fez um podcast lindão, ele fez um podcast com a Bela hoje. Eu fiquei ali assim, fala baixo vocês aí. Eu mandei mensagem aqui pra ele. Aqui, ó. Isso aqui é um parceiro nosso, a Bela Estampa. E hoje você tem uma caneca diferente, tá? É uma caneca padronizada. Rapaz, papo de corretor, tá aí, tá pegando aí? Que isso, hein? E tem uma caneca. Uma caneca não, é uma diferente essa, né, Carlos? Não deixa de ser, né? Bacaninha. Isso é diferente. Que isso aqui é de chopp, ué. Isso. Eita, mas tá invocado, hein? Obrigado. Ronaldo, obrigado mesmo. Valeu. Cara, e desculpa qualquer coisa aí. Que é isso? Falou, né? Valeu, obrigado.